agora, Senhor. Oramos para que nenhuma distração, oramos, Senhor, para que nenhum pensamento, Senhor, ele venha nos tirar do foco. Oramos para que nada venha nos impedir de entender, de compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Pai, nós oramos para que nenhum sentimento, Deus, ele venha impedir que nós estejamos sensíveis ao Senhor. Senhor Deus, nós entregamos, Pai, as nossas vidas agora, o nosso coração agora. Pai, em nome de Jesus, alcança todas as pessoas que estão nos assistindo. Senhor, alcança cada pessoa que está aqui conosco na igreja. Deus, e ministra as nossas vidas de maneira profunda. Pai, ministra as nossas vidas de maneira, Senhor, sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos ser cheios. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós queremos ser cheios da Sua presença. Nós queremos ser cheios, Senhor, da Tua alegria. Nós queremos ser cheios, Senhor, da Tua convicção. Nós queremos ser cheios, Senhor, da fé que vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Nós queremos ser cheios, Deus, e não existe corona, não existe quarentena, não existe nada, Senhor Deus, que vai nos tirar disso. Não existe nada que vai arrancar isso dos nossos corações. Senhor Deus, eu quero orar nessa hora, Senhor, declarando sobre cada um de nós, sobre cada um aqui, Deus, a vida do Espírito Santo. Eu declaro sobre cada um aqui a vida do Espírito Santo, sabe, com os teus olhos ainda fechados. Eu quero cantar um refrão de uma canção e que o Espírito Santo, ele vai alcançar a sua vida. Muitos serão curados, muitos serão libertos, muitos deles vão receber a alegria que há tempos estavam esperando, procuraram em outros lugares, mas não encontraram. Senhor, nós oramos, Espírito Santo, nós oramos nessa hora. Espírito Santo, venha e nos encha, Senhor. Venha e nos encha, Senhor. Venha e nos encha, Senhor. Que não haja espaço para nós, mas que nós sejamos totalmente preenchidos pelo Teu Espírito Santo. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Amém, Espírito Santo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18, o versículo 18. Ele é um texto conhecido, ele é um versículo conhecido, mas Deus, ele trouxe esse texto de uma maneira totalmente assim nova para mim. O Espírito Santo, ele ministrou de uma maneira totalmente diferente, e a minha oração e o meu desejo é que você possa receber aquilo e o mesmo entendimento que Deus, ele me deu, que você possa receber ele também. Mateus capítulo 18, versículo 18 nos diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Eu vou ler mais uma vez. A palavra diz: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. A primeira coisa que o Senhor, ele me fez entender a partir desse texto é que Jesus, ele estava falando com os discípulos, ele estava ensinando algo aos discípulos. Jesus, ele estava dizendo assim: olha, se o seu irmão pecar, você vai chegar no individual, você vai falar: fulano, olha só, você precisa consertar esse seu caminho aqui porque ele não está legal. Se o seu irmão, ele entender e falar: amém, obrigado, Senhor, por esse entendimento, amém, eu vou mudar minha vida, glória a Deus. Se ele não entender, você vai levar isso diante de testemunhas. Então, diante de pessoas, você vai repreender o seu irmão, né? Exortar, trazendo a disciplina a respeito da conduta que ele estava vivendo, através do pecado que ele estava vivendo. Se ele ouvir, amém. Se ele não ouvir, você vai diante da igreja. Você vai diante da igreja, você vai colocar isso diante da igreja. Se ele mudar os seus caminhos, amém. Se ele não mudar, aí
o texto diz no 17: se ele recusar ouvir essas pessoas, expõe a igreja. Se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Porém, o que Deus me chamava muito a atenção no versículo 18 e nos outros seguintes, mas eu vou focar muito no 18, é aquilo que Jesus diz: tudo o que ligarem na terra será ligado no céu. Da mesma maneira, tudo o que for desligado na terra será desligado no céu. O primeiro entendimento que a gente precisa ter, e Deus tem falado, todos os dias Ele tem falado isso comigo, é que nós somos seres espirituais. Nós não somos apenas o nosso corpo físico aqui na terra, nós somos seres espirituais. Nós somos seres que pertencem ao reino de Deus, nós somos seres que pertencem ao reino do Senhor. Então, quando nós entendemos que nós somos seres espirituais, nós entendemos que todas as atitudes que nós temos na terra, ela tem um impacto no céu. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, ou dizemos aqui, ou agimos, tem um impacto no céu. Então, a primeira coisa é que nós precisamos entender que nós somos cidadãos do reino dos céus e que tudo o que nós fazemos na terra tem um impacto lá. Outra coisa que o Espírito Santo ministrava muito forte é que nesse texto, Jesus vira para os discípulos e para as nossas vidas e nos entrega uma autoridade. Sabe quando Jesus diz assim: filho, o que você ligar aqui será ligado no céu. O que você desligar aqui na terra será desligado no céu. O que o Espírito Santo ministrava muito ao meu coração é que existe uma grande autoridade sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Nós precisamos tomar muito cuidado com os caminhos em que a gente tem trilhado. Nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que nós temos andado, porque isso tudo causa um impacto no céu. Tudo isso causa não vou dizer rebuliço, não causa um rebuliço, mas tem um impacto lá. É um negócio que causa um impacto lá. Sabe, é da mesma maneira quando você se coloca diante do Senhor e assim, Deus me dava alguns pontos, algumas chaves para que a gente possa fazer essa ação, manifestar essa autoridade de uma forma correta, de uma forma inteligente. Outra coisa que o Espírito Santo falava era que outra coisa que determina essa ativação é o relacionamento com Jesus. Sabe que nesse momento aqui, Jesus estava passando um ensinamento para os discípulos. E os discípulos, eles tinham relacionamento com Jesus. Eles viam o que Jesus fazia, eles viam o que Jesus falava, eles viam o que Jesus curava as pessoas, de que Jesus, através da vida dele, operava milagres. E por isso Jesus passava, e dizia para eles: olha, o que você ligar na terra será ligado nos céus. E a minha pergunta é: o que será que nós temos ligado nos céus? Ou o que será que está sendo desligado no céu? Quando eu orava, e Deus ministrava o meu coração, e assim, eu tenho orado, e quando eu aplico esse versículo nas minhas orações, Deus me leva muito para um caminho de muitas vezes caminhos maus, caminhos de maldição, que precisam ser desligados no céu, porque nós somos seres espirituais. Então, quando nós lançamos uma palavra dura para o nosso filho, ou lançamos uma palavra dura para o nosso cônjuge, ou para algum membro da família, ou para algum amigo, sabe, olha, você não vai conseguir, isso causa um impacto no céu. Olha, você não tem qualidade para fazer isso causa um impacto no céu. É por isso que muitas pessoas, elas chegam à vida adulta e elas estão ligadas ainda a muitas coisas que aconteceram lá atrás, muitas palavras que foram lançadas lá atrás, de que a pessoa não ia conseguir, de que a pessoa ela não tinha capacidade para fazer determinada coisa, para viver determinado sonho, e a pessoa ela carrega aquilo durante muitos anos da vida dela, porque lá atrás foi ligado algo no céu que atingiu a vida daquela pessoa. Então, por que a questão do relacionamento com Jesus? Porque se não existe relação com Cristo, nós ativamos portas, abrimos portas que podem dar legalidade a Satanás agir nas nossas vidas. Então, muitas vezes, o que a gente chama de brechas, existem algumas brechas que o inimigo aproveita para poder ter essa legalidade na nossa vida. Como assim? Quando nós praticamos determinado
nós damos essa legalidade para o diabo. Nós entregamos essa chave da nossa vida, ou quando nós temos muitas questões emocionais e nós buscamos em adivinhos, nós buscamos em pessoas que vão adivinhar o nosso futuro, isso liga no céu. E o mais lindo, e assim, o que eu acho mais impactante nesse texto é que Jesus ele diz, você pode ligar, mas você também pode desligar. Então, se você ligou a algo que te conectou e que assim tem te impedido de você caminhar, Deus, Jesus, ele nos deixa a autoridade de orarmos e desligarmos aquilo que foi ligado e que nos impede de caminhar. Então, se existe algo que você vê, sabe, pessoas que elas são pessoas que têm vivido a vida delas da forma que elas acreditam que é a maneira correta, porém, elas sempre remoem algo do passado. Elas sempre voltam lá atrás e falam, nossa, mas quando eu vivi isso, sabe, aquela situação foi ruim, nossa, mas lá atrás eu vivi uma coisa tão boa. Querido, desliga isso. O que Deus ele tem para a sua vida é uma vida para que você possa ligar coisas boas, mas também para que você possa viver novas experiências. Então, o que Jesus ele ensinava para os discípulos era também sobre viver novas experiências, sabe, não ficar preso ao passado, não ficar preso a dores que foram causadas lá atrás. Eu conheço pessoas que carregam, sabe, coisas da infância. E assim, eu entendo que às vezes é inconsciente, sabe, a pessoa ela vai acumulando aquilo, ela não consegue administrar, ela não consegue filtrar tudo aquilo que ela ouve, ela não consegue filtrar tudo aquilo que é dito para ela, e ela acaba carregando isso pelo resto da vida. Então, o que o Espírito Santo ele quer é, se você tiver relacionamento comigo, você vai entender que nenhum mal pode te prender, porque você pode desligar ele no reino celestial, você pode desligar ele no mundo espiritual. Então, eu pontuei aqui também como que às vezes nós vivemos situações ruins, nós estamos aprisionados, ligados a coisas do passado, por muitas vezes palavras negativas que nós lançamos não só para as pessoas, mas às vezes na nossa vida, palavras, a gente começa a alimentar pontos negativos em nós, a gente começa a declarar palavras de maldição, palavras de destruição, palavras de derrota, sabe? O tempo inteiro a gente fica naquela situação, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou vencer aqui, nossa, meu sonho é viver isso, e o sonho sempre fica cada vez mais distante, nunca fica perto, porque você sempre acha que não é pra você, é aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a minha é sempre aquela grama seca, aquela grama que precisa de água, mas eu nunca dou água também. E aí, Deus ele ministrou 3 passos, o meu coração, para conectar o reino do céu com a terra. Antes da gente ir para esses passos, é muito interessante porque a própria oração que Jesus ele ensina aos discípulos diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mais uma vez Jesus estava dizendo, vocês são espirituais, não ajam como seres carnais, não ajam como seres dessa terra, sabe, nós somos passageiros na terra, nós não somos passageiros no céu, nós somos passageiros na terra. Então o Espírito Santo, então Jesus ele ensina essa oração para que nós venhamos clamar, Senhor, Pai nosso que está no céu, santifica. O nosso Pai já está no céu, se nós somos os filhos dele, nós somos o quê? Do céu também. Então o Espírito Santo, então Jesus ele ensina essa oração dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é um reino humano, não é um reino carnal, não é esse reino que você está pensando, não é o reino de antigamente, é o reino dos céus. E algo muito lindo também, através dessa oração que a gente pode aprender, é que no céu não existe dor, no céu não existe doença, no céu não existe sofrimento, no céu não existe tristeza. Então, se nós podemos ligar aqui na terra algo que já existe no céu, nós podemos declarar quando nós estamos tristes, Senhor, eu ligo agora em nome de Jesus a alegria que está no céu. Senhor, eu ligo agora a cura que vem do céu, eu ligo agora o amor que vem do céu, eu ligo agora a autoridade que vem do céu, a fé que vem do céu, a esperança que vem do céu. Espírito Santo, nós ligamos isso no céu, sabe? E vamos agora para os 3 passos para conectar o reino do céu com a terra. A primeira coisa, e assim, o mais interessante é que quando o Espírito Santo ele me deu isso, eu achei muito interessante porque são 3 coisas básicas da vida do cristão: oração, leitura da palavra e jejum. Foram os 3 passos que o Senhor me deu para que esse processo ele possa acontecer. A primeira coisa é a oração.
você bate, a porta é aberta. Se você procura, você acha. Se você busca, você encontra. Então, assim, em todo o texto, em toda a Bíblia, sabe? Toda a novidade que o Evangelho nos traz, a nossa oração, a nossa vida de oração, ela precisa estar ativa. Então, se você pode se perguntar, poxa, Duda, mas a minha vida de oração está mais ou menos. Então, você vai, agora nesse momento, você vai ligar no céu que a sua vida de oração está ativa. Você vai ligar aí na sua casa um espírito de oração, que foi o que nós aprendemos no final de semana. Um espírito de oração sobre a sua vida. E 1 Tessalonicenses 5,17 diz, ore sem cessar. Outras versões falam, ore sempre. Então, Deus ele está nos ensinando. Existe um reino espiritual, nós pertencemos a esse reino, então nós precisamos aplicar as ferramentas que nós temos. Qual foi o canal que nós conversamos com Deus? Na gramática, canal literalmente essa questão da forma como você vai conversar com a pessoa, sabe? O canal. Qual canal que eu vou usar para falar com você? Esse celular, a internet. Esse é o canal. O nosso canal com Deus é a oração. Então, a Bíblia ela diz, ore sem cessar, sabe? Esteja sempre em oração. Ah, mas eu não sei orar. Meu querido, oração é um diálogo. Oração é uma conversa com Deus, não tem segredo. Sabe, se você chega para um amigo e fala, nossa amigo, olha, eu estou passando por isso. Eu fiquei triste porque minha namorada terminou comigo. Eu fiquei triste porque eu não passei na aula. Eu fiquei triste porque eu tirei nota baixa. Você pode falar da mesma forma com Deus. Sabe, às vezes a gente cria uma imagem. Lógico que Deus ele é espiritual. Deus ele é onipresente, onisciente, sabe? Ele sabe de todas as coisas. Porém, nós temos autoridade e liberdade para chegar diante de Deus, orar e falar, Senhor, tá tudo ruim, Senhor, sabe? É um diálogo normal, uma conversa informal, não precisa encher muita coisa. Você precisa ter o seu momento de adoração, mas na oração você pode orar de maneira livre, né? E como eu havia dito, que Deus ele falava comigo, nós somos estrangeiros na terra, nós somos passageiros na terra, nós não somos estrangeiros no céu, nós não somos estrangeiros para Deus, nós somos passageiros aqui, mas lá o Senhor já nos conhece, lá o Senhor já sabe os planos que tem para a nossa vida, não é de morte, não é de destruição. É por isso que os planos de Deus eles não são nunca negativos, porque Ele é o Deus que governa todas as coisas, e do céu vem sempre a bondade de Deus. Do céu veio Jesus, do céu o Espírito Santo ele veio também quando Jesus voltou para a glória. Então nós temos um acesso livre ao Senhor. Outra coisa também que nós precisamos entender é esse acesso livre que nós temos ao Senhor, sabe? Não existe nenhuma limitação. Muitas vezes nós nos sentimos envergonhados de chegar diante de Deus, sabe? Através do sangue de Jesus nós somos limpos. Através do sangue de Jesus nós não temos pecados diante de Deus, mas é através do sangue de Jesus. Não é por algo que nós fazemos. Então, um ponto também muito interessante é que nós precisamos também aprender a orar aplicando a palavra de Deus, que aí nós vamos entrar no nosso segundo ponto, onde a leitura da palavra, ela é a ferramenta que nós vamos usar para nós ligarmos e desligarmos as coisas certas no céu. Josué 1,8 diz, fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, nós entendemos que o canal em que nós vamos conversar com o Senhor, em que nós vamos aplicar tudo aquilo que nós precisamos diante do Senhor é através da oração. E quando nós temos conhecimento da palavra, como diz no livro de Josué, estudar de dia e de noite, viver de acordo com ele, de acordo com o livro, tudo nos correrá bem, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é porque ela se encaixa em todas as situações da nossa vida. Então muitas vezes nós achamos que nós não estamos encontrando a resposta, nós não vamos encontrar a resposta. Não, para isso aqui eu acho que Deus ele não tem uma solução. Eu acho que para esse casamento aqui, eu acho que Deus ele não tem uma solução, porém ele tem. E mais uma
uma vez, tudo aquilo que nós falamos tem um impacto no céu. Então, se você declara sobre a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua família, dos seus amigos, primo, parente, seja quem for, se você declara palavras de vida, aquilo tem um impacto no céu. Quando você declara palavras de morte, aquilo também tem um impacto no céu. Então, por que nós precisamos conhecer a palavra? Porque ela é a ferramenta em que nós vamos ligar e desligar as coisas certas. Da mesma forma como você liga uma lâmpada. Sabe, você liga a lâmpada, tem uma hora que você desliga a lâmpada. Mas quando nós ligamos, nós passamos a enxergar tudo de maneira clara. Quando nós ligamos a luz da nossa casa, nós conseguimos andar de maneira livre, porque a gente está vendo os móveis, a gente está vendo as coisas. Então, quando nós temos essa vida com Deus, quando nós buscamos ter essa vida com Deus, porque ela é para todos nós vivemos experiências sobrenaturais, sabe? Eu tenho muita mania, desde que eu aprendi a ter esse hábito de, na minha oração, eu aplicar a palavra. O que é eu aplicar a palavra? Vamos lá. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Isso é o que a Bíblia diz, eu não estou inventando, isso é a Bíblia que diz. E quando eu estou orando, eu digo assim: Senhor, a tua palavra me diz que no mundo eu teria aflição. Então, Senhor, essa aflição que eu estou vivendo, o Senhor já dizia que eu ia viver, mas o Senhor também me dizia, o Senhor me dava uma promessa, o Senhor me dava uma palavra para que eu tivesse bom ânimo, porque o Senhor já tinha vencido tudo, o Senhor já tinha vencido o mundo. Então, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, vamos dizer assim, numa guerra, mais munição eu tenho. Quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu tenho uma vida de oração, mais munição eu tenho. Então, por meio da palavra, que é a verdade de Deus, nós temos essa autoridade, nós começamos a ter entendimento das coisas, nós começamos a conhecer as coisas. A palavra de Deus diz, aquele que conhece a verdade, ele é liberto. Então, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então, se você sente que você está aprisionado em algo, você vai declarar esse texto sobre a sua vida. Senhor, a tua palavra me diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu quero ser livre, eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer a verdade, porque a partir do momento que eu conheço a verdade, eu sou livre. E aí você vai aplicando isso sobre a sua vida, sabe? E em todas as áreas, todas as esferas. Então, algo assim lindo que Deus me ministrava é que, se você entende que você decretou falência através de alguma situação em que você já murmurou e que você dizia: Senhor, eu abro mão disso aqui, eu cansei dessa pessoa, essa pessoa ela não vai mudar, eu cansei, não quero mais discutir, quer saber? Vou deixar porque eu não estou a fim de arrumar discussão. Aí você vai guardando aquilo, você vai colocando aquilo no seu coração e, sem perceber, aquilo está te aprisionando. E aí você ligou algo no céu sem você saber, sabe? Muitas vezes, eu não quero discutir com a pessoa, mas às vezes é necessário aplicar então em oração aquilo: Senhor, que aquela pessoa possa ter os olhos abertos, que aquela pessoa ela possa viver uma experiência, que aquela pessoa possa te conhecer, porque todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas foram transformadas. E aí, através da palavra do Senhor, você pode decretar vida e desligar o que antes iria trazer falência sobre a sua vida. Ou seja, por meio da verdade de Deus, você pode decretar a vida onde existia morte. Você pode decretar alegria onde existia tristeza. Você pode decretar a prosperidade onde existia escassez. Você pode decretar sobre a sua vida a fé onde existia desesperança. Então nós temos essa autoridade, sabe? Que eu digo que quando nós entendemos isso, quando nós entendemos: caramba, eu tenho essa autoridade, poxa vida, eu posso fazer isso através da oração, então eu posso fazer isso, através da leitura da palavra eu posso fazer isso. Nós nos sentimos mais incentivados, nós vamos diante do Senhor e nada nos para mais. Sabe que existem, como o próprio Jesus dizia, no mundo existirão as aflições, existirão as angústias. O próprio Paulo, ele dizia o quê? Nós fomos... Deixa eu ver se eu... olha só. 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim: Paulo estava dizendo à igreja de Corinto: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados.
Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Paulo, ele tinha entendido que ainda que as lutas viessem, ainda que as angústias viessem, ainda que a ansiedade viesse, ainda que o mal ele viesse, aquilo não ia parar. Sabe, ainda que o dia mal ele venha sobre a sua vida, você não pode parar. Ainda que a angústia ela venha sobre a sua vida, sabe, nesse momento, nesses dias de quarentena que a gente está vivendo, e que infelizmente muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas, elas têm estado com o emocional abalado. Muitas pessoas, elas não sabem como que elas vão comprar comida. Mas sabe, isso não pode calar a sua voz. Ainda que você se sinta angustiado, ainda que você se sinta pressionado, ainda que você se sinta lançado contra a parede, isso não pode te parar. Porque através da oração você pode desligar e falar: Senhor, toda angústia, toda opressão eu desligo agora. Sabe, através da leitura da palavra você pode aplicar as verdades do Senhor sobre a sua vida. E Paulo ele coloca isso muito bem quando ele diz: nós podemos, muitas vezes nós ficamos. Paulo ele não diz muitas vezes, existe a possibilidade de nós ficarmos aflitos. Não, ele diz: a gente fica aflito, a gente fica com dúvida, a gente fica muitas vezes se sentindo sozinho. Parece que os nossos inimigos estão ao nosso redor, a solidão ela bate a porta, às vezes a gente acha que a gente não tem ninguém, às vezes nós somos gravemente feridos. Sabe quando essa pessoa ela diz algo pra você e que aquilo, sabe, causa uma dor no seu coração? Sabe quantas vezes eu ouvia de pessoas próximas a mim palavras que entristeciam, palavras que doíam no meu coração, palavras que me causavam dor, que me causavam um desconforto. Mas nada disso pode nos destruir, nada disso pode nos derrotar, nada disso vai nos desesperar, nada disso vai nos destruir, porque o Espírito Santo, ele está conosco. Sabe, Jesus, ele nos entrega essa autoridade, Jesus, ele nos entrega essa chave, então nada pode nos parar mais. Outro ponto também que Deus ele ministrava na minha vida é através do jejum. Por quê? O jejum ele nos torna sensíveis aos direcionamentos e às estratégias de Deus. Mateus 4:2 diz: e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Primeiro que o jejum ele faz com que nós venhamos sacrificar a nossa carne. Nós vamos negar a nossa carne, nós vamos negar fazer a vontade da nossa carne, porque a Bíblia é bem clara. O que a carne quer vai contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer vai contra aquilo que a carne quer. Então, já viu quando a pessoa ela fala: nossa, ela fica com vontade de fazer o desejo da carne dela, e aí o diabo aproveita essa situação para poder começar a lançar várias setas. Realmente, não tem nada a ver isso aí, não vai te afetar. Isso não vai causar nenhum mal para a sua vida. Naquele momento, de fato, pode não te causar nada. Naquele momento, de fato, pode ser que nada vai acontecer na sua vida. Mas o salário do pecado é a morte. Então, através do jejum, nós somos fortalecidos. Sabe, em Deus, algo que eu aprendi, em Deus a gente nunca perde. Em Deus a gente nunca está perdendo. A gente pode estar passando por momentos difíceis, como Paulo mesmo, ele dizia. E Paulo, ele falava de experiências que ele estava vivendo. Paulo não estava falando da boca para fora. Paulo, ele não falava de algo que ele não vivia. Paulo, ele estava dizendo: eu fico aflito, mas eu não sou derrotado. Porque em tudo, Paulo, ele colocava diante de Deus. Em tudo, Paulo orava, sabe? A própria Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses o quê? Ore sempre. Ore sempre. Porque o dia mau, ele não te avisa quando ele vai chegar. O momento em que talvez você vai passar por uma adversidade, o momento que você vai passar por um momento difícil, ele não te avisa quando ele vai chegar, sabe? Eu passei por uma situação que eu estava fazendo um estágio, né, numa empresa, e uma pessoa virou para mim e falou: olha, o dono gosta muito de você e você não vai sair com esse negócio de quarentena, esse negócio de coronavírus, aí você não vai ser mandado embora, pode ficar tranquila. E eu falei: glória a Deus, não vou ser mandada embora, tá tudo certo, vou conseguir pagar minha faculdade, vou conseguir pagar minha conta de telefone, vou conseguir resolver minha vida, que eu posso resolver, tudo bem, amém, glória a Deus, Senhor.
Uma semana depois, ou na mesma semana, nem me lembro mais, o que acontece? A menina do RH me chama. Aí eu olhei e falei, não é possível. Ela virou pra mim e falou, Duda, aconteceu isso e isso, a gente vai precisar te mandar embora. Meu chão, lógico que caiu, né? Aí eu olhei assim pra cara dela e falei, não, o chão aqui, ó. Doidinha pra chorar. Eu, não, tá tudo bem. Não, tudo bem, eu entendo, né? Acontece mesmo. A pessoa tinha acabado de falar pra mim que eu não ia perder meu emprego, que nada ia mudar, e aí, de repente, tudo mudou e não tinha a ver com o que eu ia fazer. Isso só ia depender agora de tudo que Deus ia fazer na minha vida. Eu não tinha controle sobre aquela situação. O dia mau a gente não tem controle. Quando a tempestade vem, a gente não tem controle. Quando chove na nossa cabeça, a gente não tem controle. Mas a gente tem o nosso Deus que acalma a tempestade. Sabe, nós temos o nosso Jesus que nos entregou a chave. Minha filha, continue em oração, ore sem cessar. A Bíblia não diz, ore continuamente quando você estiver super alegre, porque vai ser super fácil para você orar. Ore sem cessar, independente do que você está vivendo. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, que no momento, quando aconteceu essa situação, eu liguei para minha mãe e, assim, eu estava muito triste, porque eu gostava de onde eu estava trabalhando, eu gostava do que eu estava fazendo, e agora tudo ia mudar. E não tinha prazo, gente. O dono virou pra mim e falou assim, Duda, eu acho que com 60 dias a gente te contrata, a gente te chama de volta. Mas se acontecer, por exemplo, se a empresa quebrar, a gente não vai te chamar de volta. Aí eu, amém, tá bom. Obrigada. Aí saí e assim eu falando, poxa mãe, aconteceu isso, mas eu permaneci assim, gente, de verdade, o meu coração ele ficou triste. Mas aquela tristeza, ela foi embora, pela alegria, e pela manhã veio a alegria. Então eu passei por aquilo, foi aquele baque que a gente não espera, a gente não está preparado muitas vezes, mas vem. E quando veio, eu falei, amém. E na mesma hora, a mesma pessoa que virou para mim e tinha falado, olha, o dono não vai te mandar embora, me mandou uma mensagem, falou bem assim, Duda, Deus está no controle de tudo. Aí eu, amém, glória a Deus, eu acredito, Deus está no controle de tudo. E nesses dias eu estava desempregada, eu pude, assim, ser ministrada por Deus de diversas formas, sabe? Eu não abri mão da minha vida de oração, eu não abri mão de conhecer a palavra, e Deus ele tem ministrado muitas coisas, e eu tenho aplicado cada passo desse, assim, na minha vida, e eu tenho falado, Senhor, eu sei que o Senhor pode abrir a porta, Pai. Gente, vou dizer para vocês como é que Deus ele trabalha nos detalhes. Ô Senhor Jesus, muito obrigada. Eu teve um dia que eu estava orando e eu falei assim, Senhor, e me veio, depois de muito tempo, me veio vontade de orar pela minha empresa, onde eu estava trabalhando. E aí eu comecei a orar por ela, falei, Senhor, alcança lá aquelas pessoas, que eles não venham, Senhor, perder, que eles não venham quebrar, que eles venham prosperar, Senhor, que o Senhor possa alcançar, que o Teu Espírito Santo possa ir lá. E orava pelas pessoas, porque assim, gente, eu e uma outra estagiária fomos mandadas embora. E, tipo assim, as pessoas foram só reduzidas. Foi só indo embora. Chegou uma hora que eu falei, gente, eu acho que não tem mais ninguém lá na empresa, né? Não deve ter ninguém mais para trabalhar. E aí foram só mandados embora e eu orei falando, Senhor, que o Senhor possa ir aplicando, sabe, a verdade do Senhor. E sempre buscando conhecer cada vez mais. Gente, no outro dia, na mesma semana, a menina do RH me liga e fala, Duda, você está disponível? Eu falei, tô. Ela, você quer voltar? Eu falei, quero. Ela falou, então a gente vai te chamar de volta porque a gente está precisando. E eu falei, glória a Deus. E aquilo assim me encheu de alegria. Mas eu quero que você entenda que independente do que a gente passa, de ruim ou de bom, nós não podemos, sabe, nem balançar para um lado ou para o outro, porque uma hora a porta ela é aberta. E eu orava sempre por esse versículo, assim, é impressionante, porque eu sempre orava baseada nesse versículo. Eu sempre dizia, Senhor, eu abro, Senhor, essa janela, que isso seja ligado no céu, que venha o Teu reino, e isso e aquilo. Eu sempre falando da verdade do Senhor, e na hora certa, Deus abriu uma porta, porque teve um dia, e assim, para quem não me conhece, eu faço faculdade, e aí a minha
agora? O que eu vou fazer? Assim, aí deu uma pesada. Aí eu falei, poxa vida. E aí aquilo foi doendo meu coração. E aí quando a minha mãe falou, olha, se as coisas não se resolverem, você vai precisar trancar sua faculdade. E eu falei, meu Deus, mas eu ia me formar no que vem, Senhor. E eu orava, falando, Jesus. E assim, eu já tive uma experiência muito forte com essa questão de Deus prover onde não tinha, Deus colocar uma porta onde não tinha parede, onde não tinha estrutura, não tinha nada. E eu orava, eu aplicava, e eu dizia, Senhor, vai dar certo, Senhor, vai dar certo. E no momento certo, Deus, Ele abriu a porta, Deus, Ele ouviu a minha oração. E queridos, a gente nunca pode achar que Deus, Ele não ouve a nossa oração, porque Deus, Ele sempre ouve a nossa oração, sempre. Talvez você ora hoje e Ele não te responda na hora, mas no momento certo Ele vai te responder, sabe? No momento que você precisa, Ele vai prover. E assim, para a glória de Deus, eu recebi 2 propostas de emprego de uma vez só nesse momento. E assim, para a glória de Deus, eu louvo muito ao Senhor por isso. E eu sei que não foi nada porque veio de mim, mas porque era a vontade de Deus. Ele entendia que estava na hora de eu voltar à rotina. E assim, de tudo que eu fui vivendo, gente, assim, de tudo que eu fui vivendo nesses dias de quarentena. Então assim, você que está em casa, por favor, não fique só assistindo Netflix, sabe? Não fique só na rede social, não fique só se alimentando de coisas que não estão te acrescentando em nada, sabe? Nesse tempo, busca fazer algo alternativo, não sei, aprender alguma coisa nova, estudar alguma coisa nova. Eu odeio estudar, vai fazer um exercício físico, vai, sei lá, conversar com alguém. Tinha dias que eu queria ir na casa da minha avó, fui na casa da minha avó. Enfim, existem inúmeras possibilidades. Então assim, o que Deus, Ele está nos ensinando hoje é que nós precisamos nunca abandonar aquilo que Ele nos entregou e sempre lembrar que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Então, se eu tivesse talvez murmurado, se eu tivesse reclamado todos os dias, ai que saco, eu perdi meu emprego, meu Deus, como é que eu vou pagar minha faculdade? Deus ia olhar do céu e falar, meu filho, mas não é assim que faz. Se você liga aí, o negócio acontece aqui, pode deixar que eu vou resolver. E é isso que Deus, Ele tem para a nossa vida, sabe? E eu estava também falando da questão do jejum, é que o jejum, ele também nos torna mais atentos àquilo que Deus nos direciona. Ele é indispensável na vida do cristão e ele nos conecta com Deus no plano espiritual. Então, se nós somos seres espirituais, a gente tem que se conectar de forma espiritual. Sabe, quando eu li, inclusive, esse texto de ligar e desligar, eu fiquei pensando assim, gente, mas como é que a gente liga e desliga? Assim, será que tem alguma tomada, né, que a gente chega lá em cima e liga? Como é que funciona? Né? E Deus, Ele me deu esses 3 passos. Você liga, você desliga, dependendo da sua vida de oração, da sua leitura da palavra e da sua vida